Oi, pessoal. Oi, Adriana. Tudo bem, querida? Como é que tá? Amelie, vou te chamar. Oba! Oba! Vamos lá. Aguardando. Ai, Ai, agora olha, foi. Turuca. Quem disse que seria fácil? Quem disse Caraca, que cara, eu seria? tinha conseguido essa coisa nessa live contigo. Que coisa! E aí, Adriana? Eu Karen? vou vi um monte de gente fazendo live. Eu falei, cara, que sacanagem. Só a nossa que não vai rolar? Como assim? Tá rolando. Como assim? Então, tô vendo aqui se está tudo certo, a tecnologia, né? Adriana, Karen, Priscila. Gente, parece que tá todo mundo aqui em casa. Parece que tá Aham, todo mundo aqui. É a coisa mais maneira que eu acho, assim. É quando a gente tal e de repente entra alguém. Caraca, olha lá, Karen. Olha lá, gente. Muita gente. Olha lá, ela tá aí também. Obra Adrenalina, essa parada foda! vale a pena, gente. É muito gostoso. Vamos testar esse Instagram hoje. Vamos bombar. Porra. Então, gente, é o seguinte, a gente está aqui, né, com essa programação de lives das Josefinas, né? A gente começou com a Penetra Jana, né, que a Aira participou da live com ela, né, falando sobre negócios de impacto social. Na semana passada, a gente fez uma live com a... Oi, pessoal, Adriana. A gente fez uma live com a Codjaz, né, com a Thaís, então estava falando de cultura, rolou uma música, sabe, assim, foi uma barata. E hoje a gente está aqui como convidada trazendo a Amelie, né? A Amelie, assim, o pessoal que está chegando aí conhece a Amelie, mas eu vou apresentar a Amelie, mas antes de apresentar a Amelie, eu queria também me apresentar, né? E apresentar o projeto das Josefinas, né? Então, você sabe que as Josefinas é uma collab de mulheres, né? Assim, que está aí com esse trabalho para gerar impacto social aqui no Zona Oeste, o melhor, né, para as mulheres empreendedoras da periferia, né, e a gente está, nesse período da quarentena, né, fazendo um atendimento a empreendedoras, né, com cestas, a Karen, o pessoal está fazendo um super trabalho, um grande trabalho aí com essas mulheres, a Ami também está participando dessa linha de frente, né? E, enquanto isso, a gente está tentando modelar um negócio, né, com muitos questionamentos, um processo de cocriação, né, e trazendo as mulheres, né, trazendo as mulheres que são essas mulheres fantásticas, esse projeto, que é o projeto As Donas do Negócio, que a gente vai estar fazendo toda quarta-feira uma live, né? Vou tentar botar isso aqui. Pensar. Olha a Elaine, olha a Bia. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Keilícia, minha maridinha entrou também. Você consegue me ouvir, Emily? Eu tô te ouvindo Mas de boa. tá, então o pessoal também tá, né? Então, a gente hoje resolveu trazer a Amin para falar de uma temática que é uma temática que é super importante para a gente, né? Que é a questão do feminismo, né? E a Amin, gente, tem assim, milhões de frentes, assim, tá atuando, né? A Amin é mãe do Manuel, é mãe da Joana, uma saudade da Joana, né? E do Manuel Batuqueirinha. também, isso aí, batuqueirinha, né? É professora de português, professora de inglês, é ativista, né? Ativista da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, uma professora que está aí participando do sindicato, né? Eu amo uma batuqueira do Baque Mulher, trouxe Baque Mulher Essa é a ZO melhor parte, aqui. essa é a melhor É, parte. a festa que a gente vai, assim, que eu tô doida para que a gente volte a batucar, né? Gente, co-criadora da camiseteria e coletivo Histeria, junto com a Keila, rainha também, deusa maravilhosa, né?
E mais o quê? Tem lá a sala, Mestra Joana, né? Também a nossa anfitriana da sala, Mestra Joana, que sempre tem uns shows, nossos encontros lá também. Sozinha, só tem aqui os instrumentos abandonados, entendeu? Mas já a gente ocupa de novo isso aí. E é uma grande colaboradora das Josefinas. E a gente funciona assim nas Josefinas, né? Com a colaboração, né? E aí a gente resolveu hoje, assim, o Instagram, entendeu? E trazer a questão, sabe, do feminismo, entendeu? Uma pauta que é uma pauta deste tamanho. E a gente aqui, muito pretensiosamente, com certeza, nós somos poderosas, né? Assim, junto com todas as outras mulheres que estão aí batalhando pela causa, né? A gente vai trazer algumas questões sobre o feminismo, né? E aí eu ia passar a palavra para a nossa convidada, tá? Bora lá, vamos embucetar. Assim, né? Pô, não tem como começar a falar de uma coisa como essa e falar com você, falar no Instagram das Josefinas sem começar agradecendo, sabe, Regina? E assim, não é um agradecimento clichê, tipo, ai, gente, gratidão. Não é isso, porque o movimento que a gente tem construído juntas aqui, ele consegue dar um suporte de vida para a gente, né? Que é tão fundamental que a gente quer que isso alcance todas as mulheres, assim. É claro que a realidade de cada mulher é diferente, o que é bom para uma não é bom para outro, o que falta para uma, mas o que a gente sente juntas, a potência que a gente consegue desenvolver, né, assim, todas juntas, crescendo juntas, errando juntas, construindo juntas, isso é tão, para mim, isso é tão latente, isso é tão constituinte de mim, assim. Que quando eu tô até agradecendo a mim também, assim, né? Eu agradeço a tudo, assim, por a gente estar podendo fazer isso tudo junto, porque uma vez que a gente começa a fazer isso, né, Regina, é um caminho sem volta, e que bom que ele é sem volta, assim. Ele não tem mais retorno, a gente só vai cada vez mais, assim, aprofundando as coisas que a gente acredita. Então, assim, obrigada por você ser uma Josefina, obrigada a Josefina. A Aira é uma coisa assim, a Aira é uma pessoa que não tem adjetivo nem descrição, nada, né? Ela consegue ser linda de todas as formas possíveis, maravilhosa. Então, assim, é uma baita mulher, assim, e como é bom estar cercada de mulheres incríveis. Essas todas que estão aí agora! Olha aí, gente, Adriana, Keila, todo mundo, cara. Sabe o que eu sinto, assim? São irmãs que eu não me sinto, sabe o que acontece? Eu não me sinto, por exemplo, me veio aqui falar, eu me sinto sendo formada esse momento aqui, sem sacanagem, parece é um momento de formação para mim. Porque quando eu falo, são todas vocês que estão aqui falando junto, sabe? São todas vocês, e sou eu falando, e a gente vai fazendo isso junto. Eu sinto uma coisa junto, assim, sabe? Por isso que eu aceitei, porque eu morro de vergonha, aqui falando de longe, não vou abraçar ninguém. Sem quando acabasse, e aí falei muita merda, vou abraçar aqui, beber uma cachaça, que faço. Cara, essa é a nossa questão, né? Que a Josefinas é esse espaço que é a casa da gente, né? É um espaço de acolhimento, né? E a Adriana está falando que é o nosso quilombo, né? Nosso quilombo urbano, né? E a gente está aqui nesse processo de construção coletiva, né? E como a Área estava falando, estava conversando com ela ontem, a gente está trocando a roda enquanto a carroça está andando, entendeu? E assim, nesse projeto, né, que é o projeto das donas do negócio, né, a gente vai estar nesse espaço de troca, né, que é um espaço de amadurecimento nosso, né, que é um espaço coletivo, dessa coletiva, né, trazendo essas mulheres que são mulheres que estão aqui com a gente no cotidiano, que estão fazendo um monte de coisa, que tem que botar a cara. E é impressionante, né, Regina, como é que nesse período agora da quarentena, que a Josefina está conseguindo mapear uma quantidade enorme de mulheres que antes estavam invisíveis, até para as próprias Josefinas. Né? Essas mulheres todas que a gente está conseguindo mapear, né, nesse primeiro momento dar essa assistência de cesta básica, essas mulheres são mulheres empreendedoras que estão chegando para as Josefinas e grande parte delas é nossa interesse que continuem, né?
nesse movimento mesmo de acolhimento, de construção. Isso para mim está sendo mais incrível. Assim. Eu acho que a gente está dando passos assim, gigantescos, entendeu? Então, assim, eu estava vendo ontem, né, um vídeo, né, falando da Maria Lacerda de Moura, né, que é uma mulher, né, é uma mulher anarquista, né, brasileira, antifa, e que, Professora assim... Ritinha, né, meu bem? Professora Ritinha? Isso! Maravilhosa! E aí, assim, falando que, pô, é transmitir, transformar e transgredir. As palavras de ordem, né? Transmitir, transformar e transgredir, gente. E aí a gente fala desse lugar, que é o nosso lugar de mulher, no lugar do feminino, né? Mas que também é um lugar de uma extrema luta, né? De luta pelos nossos direitos, pelo nosso direito de existir, pela nossa condição de mulher, né? Dentro de uma sociedade dominada pelo patriarcado, né? Uma sociedade cis, branca, né? E onde o feminismo realmente tem uma face diferenciada, né? Não estou falando pelas diversas facções ou divisões, se eu posso dizer assim, do movimento, entendeu? Mas, assim, são várias questões, né? São várias questões que... E legítimas, né, Regina? Porque todas essas vertentes do feminismo, elas são legítimas, né? Então, assim, todas essas... Né, uma não anula a outra, assim. Então, é engraçado como que toda essa estrutura, às vezes ela se manifesta até quando a gente menos espera. Só para dar um exemplo, eu estou entrando aqui em casa agora, aí a vizinha, eu tenho 7 gatos, né? E 4 desses gatos que eu tenho hoje aqui são filhos do gato garanhão da vizinha. Que é uma amigona minha, uma amigona, Renata, minha comadre, que nem tá assistindo a porra da live. Os 4 gatos são filhos do gato dela, que é um sem vergonha, que não deu tempo, não castrou ainda, ele veio aqui criar a minha gata. Conclusão. A gata hoje estava lá na casa da Renata e ela falou comigo assim, caraca, ó, tua gata tá aqui, ó, vem pegar tua gata aqui. Eu falei, tua gata é coisa nenhuma, porque ela é tua neta, igualzinha a minha neta. Não é só porque eu sou mãe da gata fêmea que pariu, não, tu é vó, tu pode cuidar aí também, eu boto teu gato pra cuidar do bebê. Eu fiquei pensando assim, cara, eu falei, porra, como é que eu vou, né? Eu vou deixar ela me falar livremente, entendeu? Ou eu vou trazer algumas questões. Eu fiquei pensando aqui, né? E aí, assim, gente, pessoal que está assistindo, a gente está aqui nesse bate-papo, entendeu? E vão mandando as questões, assim, porque na medida do possível a gente vai lendo, tá? E vai trazendo as questões de vocês para a roda também. Tamo junto nessa parada aqui. Entendeu? E a Bia acabou de falar, a Bia falou assim, que a gente faz o seguinte, a gente troca a roda da carroça com a carroça andando, né? Isso, a gente não pode esperar o negócio ficar ideal, não, cara. A gente já está agindo, já está construindo isso no meio do processo mesmo, né? Assim que a gente vai superando todas as barreiras, assim. Ó, a Adriana falando que fez o curso do 99%, feminismo para os 99%. Entendeu? E é isso, né, Regina? Como que a gente vai trocando uma com a outra, de experiência, e de sugestão, e de formação? Porque essa parada mesmo, assim, né? Durante muitos anos, eu estava falando outro dia, fiz uma live com o pessoal do Coletivo Mente Ativa, né? E aí, assim, eu fiz uma declaração, assim, né, dolorida, mas é importante você fazer para a tua jornada de autoconhecimento e amadurecimento, né? Porque eu já fui feminista liberal, assim, a gente tem que assumir, assim, né? Pega na mão e fala assim, vai, assume para transformar, né? Então, assim, me diz uma coisa, Abby, assim, cara, quando é que acendeu, assim, sabe? Porque parece que... Porque eu posso dizer assim, que eu fui criada numa família em que tinha muito forte essa coisa da mulher não se sujeitar. Tu tá entendendo? Assim, porque era uma época ainda, e ainda né? A mulher tá meio assim, devagarinho, mas eu acho que ela volta, tá? O casamento ainda é uma coisa forte, né, na nossa sociedade patriarcal, entendeu? E eu tava vendo, gente, a Amelie deu uma travada na internet dela, gente, mas eu vou dar prosseguimento aqui e ver se ela volta, tá? Antes, sabe, assim que... Deixa eu ver se ela volta. Vou ver se ela volta e a gente vai batendo um papo aqui. E eu estava vendo, gente, o Brasil tem 51% de população feminina, né? Entra de novo, vou te chamar de novo, tá, Amelie?
Peraí. Aí, o que acontece? O Brasil, gente, é o quarto país do mundo em que, com casamento de meninas, assim, menores, abaixo dos 18 anos. Então, a gente vem, pensa assim, que eu falo, cara, será que a gente ainda está discutindo velhas pautas? Você está entendendo? Assim, como é que pode, né? Meninas ainda casam, o casamento ainda é uma coisa que acho que imposta, né, de uma certa maneira. E o que tu acha disso? Assim, tem essa trajetória, assim, que é uma narrativa, né, que parece que a gente tem que seguir, casar, ter filho, né? Como é que tu vê? E quando é que foi que caiu essa ficha? Isso eu acho que é uma coisa muito maneira da gente analisar, assim, primeiro na gente mesmo e depois analisar isso como processo de formação até coletiva, assim mesmo, para ver como que você tem situações particulares que vão ter interferência direta no nível de amadurecimento em relação às questões feministas, em relação a questões identitárias, né? O que acontece, assim, a minha mãe, ela me teve com 20 anos, né? E ela sempre foi uma mulher que lidou muito bem, por exemplo, trabalhava quando era nova, se separou do meu pai muito nova, amando meu pai porque apanhava do meu pai. Então, assim, eu já cresci sabendo o que que era quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, assim, primeira memória, né? Eu já lembrava da minha mãe, eu não lembro dela apanhando, mas eu lembro do meu pai quebrando as coisas. E ele já separado, meu pai já tocava terror, entendeu? Então, eu já cresci sabendo o que que era violência contra a mulher. E minha mãe, assim, minha mãe trabalhava, fazia as coisas e tal, sempre, né, tentando sustentar a gente. E ela sempre foi uma mulher assim. Ela terminou com meu pai, casou com meu padrasto. Nunca foi uma mulher que teve frescura, por exemplo, conversava comigo, com a minha irmã, de menstruação, sobre corpo. A gente não tinha frescura com o corpo. Minha mãe andava pelado. Meu padrasto teve uma influência muito grande, né? Assim, né? Cuidou de mim, da minha irmã. Assim, as pessoas andavam nuas em casa, isso nunca teve problema nenhum, sabe? Então, assim, nunca rolou, nunca, assim, justamente porque não havia nenhuma situação de abuso, essa nudez era permitida e saudável. Então, quando você me pergunta assim, de onde isso tudo vem, eu consigo identificar que vem daí também. Porque pelo fato da minha mãe ter sentido, ter vivido uma opressão tão grande por conta da minha avó, do meu avô, né, das situações, né, da época, a minha mãe conseguiu aos poucos superar algumas questões, assim. Mas ainda assim, como é que isso se deu na minha cabeça, na minha formação? Assim? Eu sabia que eu não podia depender de homem desde criança. Eu sabia eu sabia que eu tinha que trabalhar para me sustentar, para nunca ser obrigada a passar por uma situação de opressão sem que pudesse me libertar. E vendo o dinheiro, um salário, uma situação mais equilibrada, mais tranquila, como uma forma de não violência, como uma forma de não submissão a uma situação de possível violência, né? Esse é o grande aprendizado que eu tenho, assim, da minha mãe, né? Mas aí é que tá, o que que isso gerou? O tal feminismo liberal, né? Porque, assim, eu queria ser atriz quando eu era adolescente, né? Queria ser atriz, fazer teatro, desde criança, fazer teatro, nananã. E aí tu vai crescendo, né? Aí tu vai crescendo e fala assim, caralho, mano, mas eu vou fazer teatro e eu vou comer do quê, né? Eu vou comer o quê? Eu vou fazer o quê? E aí já começam as pressões. Então, assim, até quando a gente acha que a gente tem escolhas reais, assim, né, Regina? A gente tem um leque de escolhas possíveis, né? Assim, quando a gente fala que tudo depende realmente da escolha, que escolha é essa, né? Que você tem, na verdade, um leque possível. Sei lá, será que se eu quisesse ser médica, por exemplo, eu conseguiria ser médica hoje, mesmo eu sendo branca, mesmo tendo uma família razoavelmente estruturada, mas será que eu conseguiria ter estudado? E era boa aluna pra caraca, CDF, não, será que eu teria conseguido? Então, assim, as tuas escolhas também, né, não são determinantes mesmo para o teu sucesso. E aí o que acontece? Eu só fui tomar consciência mesmo da questão identitária do feminismo não liberal junto com a consciência de classe e com a racialização, que foi no período de 2013, na jornada de junho, quando começa aquilo tudo. Então, assim, eu fiz o FRJ, sabe? E, assim, me foi privado todo um conhecimento, uma formação que podia ter trazido isso para mim há mais tempo e era obrigação do FRJ ter feito isso comigo, sabe? Então, assim, muita coisa que eu fui professora primária durante muitos anos, né? Então, assim, muita coisa que eu já fazia, prática de letramento, já era meio que uma intuição, porque eu já acreditava em algumas coisas, mas não era era um caminho que eu estava trilhando sozinha, entende? Era um caminho que eu estava trilhando sozinha por intuição, por acreditar no afeto, no envolvimento com o aluno, com a aluna, não sei o quê, esse cuidado maior.
isso aos poucos foi se construindo e foi crescendo. Até que chegou a greve de 2013, foi no ano que a minha irmã morreu, né? Minha irmã morreu em abril, aí começaram as jornadas de junho, e quando eu consegui me reerguer um pouquinho e tal, família, minha mãe, começou a greve da educação. Aí, ó, veio a greve da educação, aquele rebuliço todo, e foi uma tomada assim, por isso que eu falo assim, a pauta identitária, ela veio com uma força tão grande, como se fosse assim, caralho, mané, tem que recuperar o tempo perdido, né? Assim, você precisa recuperar esses... Eu tava com 33 anos, vou fazer 40, né? Então, assim, 33 anos, e eu, assim, acreditando que eu estava fazendo o melhor que eu podia fazer, sabe? Mas, assim, eu deixei de fazer muita coisa porque eu não tinha no meu caminho pessoas como as que eu tenho hoje, você entende, Regina? Então, quando eu penso nessa parada do que constitui a gente como ativista, como Josefina, como qualquer coisa que eu penso, só consigo pensar que isso é possível através da transformação conjunta com outra pessoa, sabe? Eu só consigo... o que eu venho me transformando hoje é porque eu venho me transformando com as outras pessoas, assim. Em 2013 isso veio assim, né, Bruno? Foi um furacão, um rebuliço. E daí não teve mais volta, né? O que eu já fazia na escola, o que eu já tentava fazer, assim, de uma maneira muito devagar, né? Isso veio muito forte, entendeu? Então, aí, junto com o movimento sindical, o movimento, né, veio tudo, foram todas as questões de uma vez, só porque eu acho que essa que é a parte. É a Angela Davis, cara, sabe? É Bell Hooks. Isso tudo tá junto. Então, assim, não tem como... Eu amadureci o feminismo na minha cabeça, pam, 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 bonitinho, novinha, tananã. Mas, assim, quando você não tiver a noção mesmo que toda essa interseção, né, é necessária e ela é fundamental, e ela só existe dessa forma, aí foi isso. Aí depois veio o resto, né? Aí depois veio o resto. Não, tá rolando, o resto tá rolando. Acho que é aquele que tá falando assim, que a gente foi induzido a ter vergonha do corpo, né? E o processo de autoaceitação foi doloroso, né? Para as mulheres negras, ainda pior. Sem falar no estigma, né? E aí leva a outra pauta, né? Que é a interseccionalidade, né? Assim, né? O feminismo não é igual para todas as mulheres, porque a gente sofre níveis diferentes de opressão, né? E assim, claro que tem essa coisa também, já que você citou a Ana, né? A Angela Davis, que porra, quando uma mulher negra ela sofre, né? Ela tem que ela ganha autocompreensão, é de si, do homem, da mulher branca, do homem branco, ela tem que entender todo mundo. Então, diz que quando uma se ergue, a revolução tá gerada ao redor, né? E o que você acha disso, né? Porque, de repente, assim, eu ouço você mesmo dizer, né? Assim, o quanto tu é criticada, né? Por usar dread, tocar maracatu, as pessoas tomam conta da vida. É tipo assim, cara, eu não vejo uma pergunta mais machista do que aquela, assim, que a gente escuta às vezes, assim, vem cá, tu trabalha fora, tu toca, e como é que você faz com a sua casa? Como é que você faz com essas coisas? Ninguém faz essa pergunta para os homens, né? Alguém faz essa pergunta? Você já viu o homem sendo indagado dessas questões? Mas fala aí um pouco sobre essa questão que a Keila levantou. E a Aira também tinha pedido para você falar sobre a questão do racismo. Só porradeira, né? Só porradeira. Vamos Cara, então, assim, uma vez uma amiga minha perguntou assim, acho que ela nem tá aí ainda não. Ela perguntou assim, você é feminista? Perguntou com um ar meio assim, desafiador, né? Tipo assim, você é feminista? Eu falei, claro. Regina, eu tenho outra escolha. Não, claro que não. Sou assim, e eu critico o que precisa ser criticado, eu analiso o que tem que ser analisado, eu pondero, eu faço, sabe, as concessões ou as radicalizações de acordo com o pensamento, de acordo com o que tiver que ser feito. Mas, pô, feminista é óbvio que eu sou, né? E aí você para pensar nessa questão, por exemplo, né? Tem o feminismo negro, tem a mulherismo africana. Cara, isso são não dá nem para dizer que são complementares, mas são coexistentes e formam uma unidade de luta com todas as suas especificidades, particularidades, né? Então, eu senti que nessa pergunta foi assim, você é feminista? Meio que assim, como se fosse errado ser feminista, entende, Lidina? Então, isso também
é complicado, né? Porque você pega um monte de coisas que você joga fora várias coisas que são muito importantes, né? Quando você breca logo de cara. A questão do maracatu e dos dreads, né, assim, ainda é um aprendizado, ainda é um processo, né? Hoje, inclusive, gente, fazer propaganda, eu fiz, não aguentei, foram 3 meses com os dreads já, assim, translocados. Eu fui lá na Vanessa Vivar, ela fez essa dançarinha. Ai, que linda! Maravilhosa! Vanessa Vivar, muito maneiro. E aí, o que acontece, né? É óbvio que tem várias questões envolvidas seríssimas, né? O maracatu, por exemplo. O que acontece com o maracatu? Eu comecei a tocar maracatu tem 3 anos e meio, mais ou menos, né? E como é que eu conheci? Eu fui num ato do 8 de março, se eu não me engano, de 2016. Foi isso, 2016. Fui no ato e eu vi o Baque Mulher pela primeira vez ali no Paço Imperial, fechando o ato, aquele mar cor-de-rosa, laranja. Você consegue imaginar como eu fiquei, né? Acho que dá pra imaginar. Não consigo! Cara, eu fiquei louca. Eu já tinha visto no carnaval um bloco em Santa Teresa, tocando maracatu também, e eu lembro que eu tinha ficado assim, meu Deus! E eu perguntei para trás do menino, eu falei, menino, como é que é o nome desse instrumento aí? Ele falou, isso é um alfaia. Eu falei, obrigada. Então, assim, rola uma parada, assim, muito forte com o maracatu, né? E, assim, de todos, eu adoro música, adoro, mas de tudo que eu faço, o maracatu é o que mais me dá uma sensação, assim, de satisfação, uma sensação de estar fazendo o que eu mais quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, assim, e de tudo que vem junto, porque vocês que estão no maracatu também, vocês sabem, o maracatu não é só um toque musical. O maracatu, ele vem do candomblé, ele é ligado a uma casa de axé, o baque mulher. Só para aproveitar e fazer a propaganda encantada aqui do nosso peixe. É para entender como é que as coisas estão ligadas, assim, como é que existe uma conexão. O Baque Mulher tem 11 anos, ele é ligado à Nação Encanto do Pina, lá em Recife, né, na comunidade do Bode. Foi fundado pela mestra Joana Cavalcante, que era até pouco tempo a única, ela foi a primeira e até pouco tempo ela foi a única mulher a comandar, a ser mestra, né, de uma nação de maracatu e tal. E a mestra cria o Baque Mulher porque as mulheres não podiam tocar tambor nas nações. As mulheres só podiam dançar, costurar, aquela parada toda que a gente bem sabe. E aí a mestra cria o Baque Mulher para mostrar que, e ainda por cima, quando as mulheres começaram a tocar o maracatu, elas tinham que tocar de calça branca, de chapéu, para passar por um homem. Né? Então, o Baque Mulher tem essa marca, por exemplo, da saia, é saia sempre para todas as mulheres, mesmo as mulheres que, por exemplo, tem a questão da roupa, que não gostam muito de saia, as mulheres entendem que a saia, nesse momento, a saia rosa é um símbolo, né? Enfim, eu tenho toda essa ligação, né, com o maracatu, além de ser isso que me dá muito prazer. Calhou, Dina, de eu ser a pessoa que assumiu a difícil tarefa de tentar trazer o maracatu para cá, para Zé. Por quê? Porque não tinha. Por isso, assim, você não tem. Você tem um movimento cultural que não existe no Rio de Janeiro. Minha voz, gente, peraí, pronto. Existe no Rio de Janeiro, mas não tinha aqui na Zona Oeste. Eu era de 80 mulheres do Baque do Centro, que só tinha no centro nessa época que eu entrei. Eram 80 mulheres, só tinha eu da Zona Oeste, a G, que voltou para morar em Campo Grande há pouco tempo. Então, assim, era muito difícil, né? E com toda essa questão, eu tinha que deixar as crianças com o Flávio, sair correndo para lá para o ensaio, chegar na metade do ensaio, pegar só um pedacinho, chegar atrasada para tocar, ainda ter que afinar o Fá. Então, assim, é um rolê que só a gente que é mulher, que é mãe, que trabalha aqui na Zona Oeste, que mora aqui na Zona Oeste, só a gente que percebe qual é a dimensão da dificuldade de se fazer as coisas, sabe? E aí quando a Tenille Guian, que é uma mulher incrível, que foi quem veio para cá, para o Rio de Janeiro, e trouxe o Baque Mulher para cá. Então a gente é privilegiado de ter no Rio de Janeiro uma representante direto lá de Recife, que tem Baque Mulher no Brasil inteiro, né? Só que aqui no Rio a gente tem uma representante oficial da Nação Encanto do Pina, do Baque Mulher, que é a Tenille. E aí ela falou quando a Gesiele, né, que é a outra coordenadora aqui do Baque Mulher, quando ela voltou para cá, para Campo Grande, para morar aqui, ela falou, pronto, agora vocês duas podem lá fundar o Baque Mulher ZO, botar as mulheres tudo lá da ZO pra tocar. Aí eu falei, claro, você vai lá dar aula, né, toda, porque sim, eu nem imaginava o que era. Ela falou, não, vocês vão dar as oficinas, eu vou quando eu puder. Eu falei, não, cara, mas assim, a gente não sabe não. Aí no primeiro dia veio a Priscila, veio a Elisa, a gente fez uma reunião maneirona e tal, e começou o Baque aqui. E aí, Regina, você vai lembrar disso, como que o Baque
ele foi uma fusão, assim, várias energias, várias mulheres, sabe? E o principal, a gente ainda não tem o alcance que a gente gostaria de ter. Né? Então, a crítica, por exemplo, o BAC Mulher RJ e o BAC Mulher Zona Oeste, a gente não consegue alcançar ainda as mulheres pretas das comunidades, das periferias. Por quê? Porque eu não sou essa mulher, você não é essa mulher, a Keila não é essa mulher. A Keila é uma mulher preta da periferia, é uma mulher, mãe de 2 filhos, trabalha em 15 escolas, cuida das... Mas ainda não é essa mulher que nem faz isso tudo, saca? Então, assim, a ideia, porque o BAC Mulher lá de Recife, ele é isso. Ele é o maracatu a serviço do empoderamento feminino. Então, para mim, é essa mensagem. E dentro dessa mensagem do empoderamento feminino, está o empoderamento da mulher preta, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu consegui entender o meu lugar, né, de uma pessoa que está se racializando, uma mulher branca, privilegiada, sim, e que está no processo de racialização, está no processo de, sabe? Dá um certo, não é um conforto, você fala assim, cara, eu acho que o caminho é esse, assim. É claro que qual é o meu sonho? É que tenha um BAC Mulher em cada comunidade aqui da ZO. Eu queria que tivesse minha paciência, eu quero que você funde eu quero que a Aira faça eu quero que tenha um monte, porque quanto mais tiver, mais a gente vai estar disseminando um verbo do empoderamento feminino através do maracatu, entendeu? Então, assim, quando eu consegui perceber essa parada, e junto com todas as outras coisas, né, Regina? Porque, por exemplo, eu sou do BAC Mulher. Tem um evento na escola, eu já ofereço BAC, eu ofereço tudo. Vamos todo mundo tocar na escola, vamos todo mundo tocar, sabe? E outra coisa, ainda atendeu uma demanda dos movimentos sociais aqui da ZO. Porque antigamente, por exemplo, tinha caminhada interreligiosa, que é um evento maravilhoso, muito bacana. O BAC só podia tocar se as mulheres do centro pudessem vir para cá. A gente não tinha um corpo aqui. Então, a gente teve que recusar o BAC Mulher antes de ter o ZO. Recusar vários convites porque não tinha aqui na ZO um grupo de mulheres tocando maracatu. E a gente está conseguindo fazer isso, sabe? Então, é claro que a gente tem que redefinir estratégias, pensar o que está faltando. A gente tem que pensar muito mais no que a gente quer alcançar enquanto coletivo feminista do BAC Virado. O que a gente quer fazer aqui na ZO, sabe? Que revolução é essa através do maracatu que a gente quer fazer? E pensar nisso, sabe? E esse que é o foco, sabe? O que a gente pode fazer? E a gente já estava fazendo isso, a gente começou a fazer as oficinas itinerantes, lembra? Do final do ano para cá, sabe? Fazer em Bangu, fazer em Santa Cruz, tentar. É o mínimo que, por enquanto, a gente está podendo fazer, né? E aí é isso. E aí, com isso tudo, assim, essas questões foram ficando... Eu fui compreendendo um pouco mais e dando aquela respirada, porque tem muito ataque, né? Não, mas a gente, como é resolvida, a gente chega assim e fala assim... Hater, né? Hater que chama, né? Nas redes sociais, né? Então, só de mulher preta. Problema seu, né? Problema seu, né? Tem 2 tipos de problema. Assim, tem 2 tipos de problema. O que é problema meu e o que é problema seu. Então, esse tipo de crítica eu acho que é da ordem dos problemas seu. Não problema meu, né? Bem assim que a gente encara, né? É isso. Pô, vai escapar, cara. Né? Você sabe, tipo, cara, vai daqui a pouco, assim, eu quero, não, porra, dar um trabalhinho, né? Trabalho em 3 escolas, tem 2 filhos, tem dia que eu falei assim, caraca, eu tô cansada. Mas a gente vai lá, mas assim, eu quero dividir, eu quero que seja nosso, sabe? Porque essa parada, a gente só vai subir se todas subirem junto. Todas estiverem, sabe? Todo mundo subindo junto. Eu quero todo mundo regendo o BAC, eu quero todo mundo chamando o BAC. Tudo que é instrumento do BAC, entendeu? Tem como se apaixonar, gente? Fala aí, ó. Quem não tá apaixonado com essa fala? Bota o coraçãozinho aí pra Aura aqui, ó. Tô apaixonada. Cara, a mulher que descobre o feminismo e se racializa e traz o BAC, a música, né, a arte como bandeira, né? Assim, a gente só tem que olhar e falar assim, cara, maravilhosa, né? E exemplo, né, pra gente também. E ainda tem o seguinte, teu áudio tá muito baixo pra mim. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, é porque eu tô com o microfone. Tá melhorou? Ouvi sim. Ainda tem o seguinte, cara. Tem BAC aqui no Rio são 3, né? É o do centro, aqui em Campo Grande ZO e o lá de Niterói. Cara, a gente movimenta uma grana muito maneira para as mulheres da periferia de Recife.
sabe? Então, assim, a gente não está conseguindo ainda ter esse alcance com as mulheres periféricas aqui da ZO, mas se a gente parar para pensar que a gente está envolvido no movimento que também está fortalecendo a mulherada preta lá de Recife, da comunidade do Bode, que são as costureiras, são as mulheres que trabalham dia após dia na questão lá do maracatu, nas fantasias, nas roupas, tudo, na manutenção do baque. Então, assim, você percebe o quanto isso movimenta grana. Isso movimenta grana. O que é, Josefinas? Movimentar grana. Botar grana na mão de todo mundo. Da galera pobre, da galera preta, e é isso. O Baque Mulher já faz isso. As diversas filiais, quando a gente compra, por exemplo, o figurino do ano, nós, mulheres brancas privilegiadas, a gente compra o figurino do Baque, cara, isso está movimentando grana também, sabe? Então, mesmo que por enquanto a gente não consiga alcançar essa movimentação de grana aqui na ZO, isso já é um germe, sabe? Isso já é uma semente que tá para ensinar a gente camisa. A Mestra Joana é isso, né, gente? Quando pensa assim, caramba, pensa num dos ideais, assim, para mim, Mestra Joana é estrela guia. Referência. Assim. Referência. Você quer falar? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A gente está, quando a gente está nessa vibe assim, de se entender e de ocupar o nosso espaço, né? Então, uma coisa que vem muito forte também é a cobrança com relação à forma como a gente ama, né? A forma como a gente leva essa vida sexual, a nossa liberdade sexual, a nossa liberdade com o corpo, né? Com o nosso corpo, dessa nossa presença, nosso direito a exercer o corpo. Sim. E estar presente nele. E eu tô vendo que você tá com um movimento aí também, que é o da página, né? Tá de botar do nu, né? Assim, que é essa coisa mais, como eu posso dizer assim, mais transparente, mais presente, mais limpa, né? Que é aquilo que se botar nu, se colocar nu. Fala pra mim dessa coisa, desse movimento aí que você está encabeçando aí na rede. Deixa eu contar então, para quem não viu ainda, a gente criou uma página. Eu vou te contar, foi numa conversa com um amigo meu, muito legal, que na verdade é um amigo meu. Ai, gente, quem tá na live, se eu posso falar as coisas aqui. Fala aí, fala tudo. Ele se desiludiu com uma amizade bolsonarista que ele tinha, da minha família, e ele ficou mais meu amigo que da outra pessoa. E aí a gente conversando de madrugada falando sobre isso, sobre essa questão do corpo e tal, a gente criou esse perfil no Instagram com a ideia de Amor à Pele ZO. Amor à Pele ZO, tudo junto. E aí a ideia é postar fotos de pessoas nuas, né? A gente vê o que o Instagram aceita e o que não aceita, dá aquela camuflada, bota um asterisco aqui para tampar. Mas a ideia é justamente essa, porque o corpo ele é uma das primeiras formas, uma das primeiras instâncias de aprisionamento, né, que se tem histórica. Sim. O aprisionamento do corpo, né, e não só o aprisionamento físico da privação da liberdade, né, você tem várias formas de privação de liberdade a partir do controle do corpo, né. Então, se você tem o controle do corpo feminino, né? Assim, se você tem um controle, né? Você tem um controle do corpo, assim, que outras formas de libertação serão possíveis? Se você não tem se você não tem poder sobre o próprio corpo. Então, assim, a partir essa questão assim, do poder sobre o próprio corpo, e aí entra junto o quê? Se você não tem poder sobre o teu corpo, qualquer outra pessoa pode ter. Que isso está completamente, né? Se você não tem o controle, o poder, o conhecimento, a identidade, a outra pessoa pode vir e se apropriar disso das diversas formas possíveis, que é o que acarreta em todas as formas de opressão e violência. Então, por exemplo, quando a gente posta uma foto nua e diz, por exemplo, que esse corpo ele tem direitos, esse corpo ele pertence a uma única pessoa, é intransferível, intransponível, sabe? Você está dizendo o quê? Que esse corpo não pode ser tocado. Então, o que eu vejo quando a gente faz essas fotos e a gente escreve sobre esses corpos? A gente vê o seguinte, assim, é uma tentativa de radicalizar a mensagem que a gente está dizendo assim, olha, não é não, por exemplo. Entendeu? Quando você está expondo aquilo que o outro diz, que é o que dá direito a ele de exercer poder sobre você. Ele diz isso, o teu corpo não é teu, e se você expuser, eu tenho o direito de exercer qualquer forma de poder e violência sobre ele. E que a gente está fazendo um movimento contrário. Quando a gente faz isso e a gente radicaliza, porque radicalizar é bom, radicalizar é fundamental. Você não pode ser extremista. Extremista é quando você limita a tua visão e não vê mais nada. Fundamentalista. Mas quando você radicaliza a tua ideia, porque tu acredita
real nela, então isso é maravilhoso. Então você pega a imagem do corpo nu e coloca como uma forma mesmo de grito pela liberdade, assim, grito pelo respeito, grito pelo, sabe? E ainda tem uma outra parada que é muito maneira, Regina, que assim, você foi uma das mulheres que me despertou para isso quando você me mostrou o projeto Por Elas, né? Que você fotografou, né? Com aquelas meninas maravilhosas de Recife. Então, aí que tá, não fui eu que inventei isso. Foi uma outra mulher que fez e o que eu vi, a outra que vai ver. E nesse processo, você tem mulheres, por exemplo, já é a terceira exposição de nu que eu faço, né? Porque eu gosto do negócio, né? Eu gosto dos peladões. Eu fiz o Formigueiro. O Formigueiro eram só fotos de vulvas, né? Cada mulher mandou uma foto, 2 fotos da própria vulva, que ela mesma tenha tirado, outra pessoa, e cada mulher tinha que dar um nome, né? Não aquele nome pelo qual a nossa vagina é chamada, né, vulgarmente pelas pessoas, mas um nome que ela própria ia dizer. Então, assim, foi uma experiência muito maneira, assim, fazer essa exposição. E foi a primeira vez. E mulheres mais velhas, têm foto de mãe e de filha, sabe? E aí o que acontece? Tem os depoimentos de mulheres que nunca tinham fotografado o próprio corpo, mulheres que nunca tinham, que sentiam vergonha do próprio corpo e naquele momento, até o próprio diálogo com a outra mulher, por exemplo. Eu convidei você, você convidou outra mulher, que convidou a outra, e como que essa mensagem, mesmo que inicialmente ela soe com estranhamento, porque é um baita salto, né? Se o corpo é o primeiro a ser aprisionado, ele vai ser o último a ser liberto, sabe? Eu acredito real nisso, assim. Então, quando a gente está movimentando esse tipo de pensamento, sabe? A gente tá mexendo com coisa muito séria, sabe? E eu acho que esses movimentos, assim, eles são movimentos vanguardistas mesmo, mas não porque são pioneiros, é porque eles ainda não superaram o que eles se propõem a superar. Né? Então, por exemplo, tirar a foto pelada, não foi eu que inventei, né? A gente só tá usando a mídia que a gente tem hoje em dia, os recursos, né? As redes sociais, para poder pegar uma ideia e chegar a mais gente. Mas essa estratégia é antiga. Só que como a gente ainda não superou tudo que a gente precisa superar, a gente continua insistindo e potencializando todas elas, entendeu? Aí veio o projeto, eu espero fotos de todas e todos e todes. Eu já mandei várias minhas lá. Também das pessoas. Gente que não topou participar primeiro e depois topou e sentiu uma libertação muito maneira fazendo, assim, né? E é livre, pode aparecer o rosto, não precisa aparecer o rosto, pode aparecer bunda, não precisa aparecer bunda, pode aparecer, enfim. Você não precisa nem se identificar, né, se você não quiser. É um pedaço, é teu, aquele pedaço é teu, e você vai mostrar se você quiser, né? E a gente é tão silenciada, né, assim, o corpo da mulher é uma coisa, assim, tão propriedade do outro, né, que a gente chegar a esse momento, assim, de estar construindo essa página, de fazer essa exposição, né, e de fazer foto nua. Eu fiz foto nua, assim, foi um dos meus momentos, assim, também da minha libertação, né, de fazer um ensaio e tal, e postar essas fotos. Para mim foi libertador isso, né, assim, do tipo, olha só, esse corpo é meu, entendeu, assim, sai, e né? você não pode não te pertence. Isso. Porque o fato, por exemplo, de eu colocar uma foto nua não significa nada sobre a minha orientação sexual, não define nada sobre a minha vida, sobre a minha performance sexual, sobre a minha personalidade ou sobre, por exemplo, o meu caráter. Porque qual é a coisa mais comum do mundo para xingar uma mulher? Você sempre xinga com o quê? Com xingamentos sexualizados. Ou de aparência. A gente é sexualizada, né? Mais comum isso ofender as mulheres. Corpo e sexualidade. Acabou. Pegou corpo e sexualidade que, cara... que, sabe, você não critica uma mulher, você não xinga ninguém uma mulher sem usar essas palavras. E é uma narrativa que foi construída não por mulheres, mas que as mulheres acabam incorporando isso, né? Porque é como você vê os desenhos animados, as novelas e tal. Então tem sempre lá aquela mulher bonitinha, arrumadinha, né? Aquela deusa branca, né? Que não pode sofrer. E do outro lado você tem
a mulher negra que sofre e apanha e tal, mas e aí tem aquele macho, né? Vamos dizer assim, o lugar do homem do cis branco, ai meu Deus do céu, do patriarcado, né? O cara tá sempre naquela posição assim de salvador, né? Da mulher, né? Ou é o príncipe, é o príncipe, ou então é aquele cara que tem que ser cuidado, né? E esse cara que massacra a gente, né? Que massacra a gente num que padrão sufoca. que sufoca, Esses caras, né? eles sufocam. E, É um mas, guia. mas é um padrão, cara, assim, que é um padrão estrutural, né? Porque não é uma coisa assim que afeta a mim, a você, e como indivíduo, né? É uma coisa que está posta na sociedade, né? Assim, nos padrões comportamentais, nos padrões de educação, né? Assim, existe uma lógica do lugar da mulher na sociedade que a gente tem que estar rompendo o tempo inteiro. Tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Assim, cara, que merda, né? Assim, mas ao mesmo tempo é, é um movimento, né? A gente tem que falar assim, não, olha só, eu sou feminista o tempo inteiro, né? Como se eu tivesse que justificar, eu preciso justificar o porquê eu sou feminista, porque as outras mulheres também não entendem. É incrível isso, né? As mulheres não entendem porque elas são educadas, criadas para assumir essa posição, que é essa posição de opressão, né? De um lugar secundário, onde o corpo delas é para ser apropriado por alguém, né? Por um homem, por um macho, que pode fazer o que quiser com o corpo dela, né? Com o corpo Inclusive, dela, né? E aí a gente chega a outra pauta, né? Assim, que eu tava pensando aqui, cara, essa sociedade machista, misógina, né? Que a gente tem que estar lutando o tempo inteiro com essa porcaria desse patriarcado, né? E eu luto de verdade, assim, com prazer, fogo no patriarcado, entendeu? A gente coloca, além de tantas pautas, né, a violência e o feminicídio, entendeu? Então a gente vê irmãs, né, assim, mulheres que estão aí nesse contexto, desse momento em casa, né, sofrendo uma puta violência, né? E eu vou dizer, cara, na vergonha mesmo, você tá entendendo? Assim, mesmo eu sofri violência. Né? Você fala assim, meu pai batia na minha mãe, não sei o que e tal. E eu falo assim, cara, como é que eu, né, uma mulher universitária, professora, não sei o quê, sou foda, caralho, esclarecida do movimento e tal, aquela coisa consciente, me permitir entrar nesse lugar, né, onde por isso que o nome disso é por isso, né? Por isso que o nome relacionamento abusivo, né? Abusivo. Então, assim, a gente também quer, nessa roda, né, que a gente está fazendo, né, junto com o BAC, junto com as Josefinas, botando esse dinheiro para circular entre as mulheres e tal, a gente também tem esse lugar da mulher, que é esse lugar em que ela está sofrendo essa misoginia, né, essa violência, e a gente precisa estar atento a isso, né? Como é que você liga essa chave? Agora, assim, pensando nessa situação de agora, né, da pandemia, é uma coisa que aflige pra caramba, porque, assim, se antes já era tão difícil notificação, se antes era tão difícil socorrer, ajudar, proteger uma mulher em situação de violência, agora, então, isso tá numa situação, assim, exacerbadíssima, assim, né? Então... E assim, não tem jeito, Regina, eu não consigo acreditar em outra formulação mágica que não seja a mudança de perspectiva através de uma e da outra, sabe? Eu não consigo ver... Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, minha mãe, por exemplo, quando se libertou do meu pai, né? Ela teve que voltar para casa dos pais, né? Ajuda e tal. Então, assim, o que a gente tenta fazer com as alunas na escola, o que a gente tenta fazer, sabe, com a minha filha, com a Gabi, com a Ana, filha da Flávia, o que a gente tenta fazer com essas meninas, né? É mostrar justamente que situações de vulnerabilidade elas podem vivenciar que podem expô-las à situação de violência e de que maneiras elas
precisam se libertar disso. De que maneira, né? Agora, como você falou, né, Regina, não garante. Não garante que você não vá passar. Né? Então, por exemplo, você é uma mulher com todos esses predicados que você falou, sem a menor necessidade nem financeira de passar por uma situação de aprisionamento com um cara machista, abusivo, escroto, macho escroto, sabe, esquerdomacho, seja o que for. Então, assim, mesmo nós que somos mulheres que nos consideramos mulheres conscientes, né? A gente passa por isso, eu passei, eu não apanhei. Quem apanhou foi meu gato, porque um dos meus ex-abusivos chutou meu gato, né? Muita gente já sabe disso. Ele chutou meu gato, isso com 1 ano e meio de relacionamento, já assim, eu tentando me separar já há vários meses, ele chutou meu gato, foi aí que eu consegui me libertar dele quando minha mãe interveio, minha mãe teve que se meter para poder parar a parada, né? Então, assim, como que a gente ainda passa por isso? E aí eu acho que passa pela questão da construção da afetividade, né? Porque, assim, como que o imaginário do afeto é construído na mulher? Que necessidades de afeto são construídas na nossa infância, que quando a gente vai ficando adolescente, vai ficando adulta, e a maternidade, e ser neta, e ser filha, e ser... Que imaginário é construído que faz com que a gente, ainda assim, ainda, mesmo trabalhando, mesmo sendo empoderada, a gente não consegue se libertar num determinado momento. De codependência, né? Assim, Afetiva. A gente é feminista para romper com esses padrões, né? Assim, para dizer assim, olha só, tem essa porra da codependência, você precisa ficar ligado. Né? Eu acho que o que ainda permite esse aprisionamento nosso, já que algumas de nós, privilegiadas e tal, algumas já conseguiram romper essa barreira da independência financeira, romper essa barreira da independência do corpo, romper essa barreira de tocar maracatu. Por que nós ainda... que somos mulheres, assim, que estamos nesse movimento de conquista e tal. Por que a gente ainda passa por isso? E eu não consigo pensar em outra coisa senão essa questão da construção da afetividade. E a gente, eu estava falando com o Keila outro dia, né? Como é que a gente está vivendo já há um tempo, e agora na quarentena está se acentuando mais ainda. Como que é um momento, a gente se sente desajustada. Vocês todas que estão aí devem se... A gente olha de repente para o mundo, olha para as pessoas, olha para as falas, olha para o colega de trabalho, e você fala, caramba, eu estou desajustada, eu não sirvo para esse mundo, mas aí é que tá. Na verdade, não é um desajuste, o que a gente está tentando fazer é um reajuste, de ser honesta consigo mesma, de não aceitar mais ser desonesta. A primeira pessoa que eu não quero ser desonesta é comigo. Então, se eu não quero ser desonesta comigo, eu não posso fazer nada que eu não queira fazer, nem que seja para agradar o outro. E assim, todas nós aqui que já passamos por relacionamento abusivo, a gente sabe o quanto de coisa a gente faz porque a gente cede. A gente não quer fazer e a gente fala, tá bom, para evitar o transtorno, para evitar o aborrecimento, para evitar um escândalo, para evitar um show, ou para evitar um mal-estar, sabe? Então, assim, quando a gente começa a ser honesta com a gente mesma, e mais uma coisa, quando a gente tem suporte uma da outra, né? É isso que vai ajudar, sabe? Então, assim, para mim, toda essa independência, esse empoderamento, ele é mais que fundamental porque ele vai te permitir acesso à tua liberdade, acesso. Mas o que vai sustentar essa liberdade é o que a gente faz, sabe? É estar junto uma com a outra, ver que a outra está sofrendo e a conversa, a troca de afeto entre a gente e com caras que são maneiros também, de repente, sabe? Tem uns caras legais, né? Tem uns caras bacanas. Os caras, sabe? E caras que estão num processo de reconhecimento de privilégio, de reconhecimento da sua condição de opressor. Como eu me reconheço como racista, o cara tem que se reconhecer como machista e não pode se ofender não, filho. Tem que reconhecer e aceitar que dói menos, porque quando você aceita, você transforma. Você abre um canal possível para transformar. Entendeu? Então, assim, quantas vezes eu conversando com os caras, não, porque olha só, isso é machismo. Como assim? Está me chamando de machista? Eu, sim, é machista. Não, então, e não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo isso são várias mulheres, escritoras, fodas, incríveis. Se você quiser, eu te dou tudinho, mas assim, confia em mim, porque eu estudo isso. Eu não sou só uma mulher feminista independente, eu estudo essa porra pra caralho, entendeu? Eu leio. Sim, acredita em mim que vai ser bom pra nós dois. É o feminismo, vai ser bom pra nós dois. Vamos na moral. Mas teve êxito. Eu tô aqui nesse processo de desconstrução e reconstrução o tempo inteiro, entendeu? E assim, e tem uma coisa assim que pra mim é a coisa mais clara desse planeta. A gente tem que dar a mão, sabe? Assim,
a gente tem que estar junto, né? Não só por mim, somos por todas nós, né? Assim, e tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar bem também nessa sociedade, né? Que você falou aí algumas vezes, né? Que é essa coisa da crítica ao feminismo liberal, né? Cara, a gente está dentro de uma sociedade e com um conjunto de instituições, né, que foram o tempo inteiro montadas para colocar a mulher nessa condição. Não é à toa que a gente ganha salários inferiores, não é à toa que a gente não vê a mulher representada, né? Assim, impressionante ter que fazer cota, né, para mulher na política, para mulher e não alcançar. E não alcançar. A gente tem cota e a gente não consegue preencher as cotas. Um monte de mulher foda, né? E que precisa estar rompendo ainda esses lugares, né? Assim, então a gente está aí, já viu uma eleição, né? E a gente precisa ficar atenta a isso, né? Eu estava pensando sobre essas questões, né? E aí eu também comecei a olhar para mim mesma, né, e para o entorno e tal, e pensar assim, cara, com quem que eu estou falando, né? Quem são as mulheres que eu estou seguindo? Quem são as mulheres que eu estou ouvindo, né? O que essas mulheres estão dizendo para mim? E assim, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais buscando essa conexão, entendeu? Assim, ver, não é só uma questão assim de você estar num processo, vamos dizer assim, acadêmico, intelectual, lendo as autoras, né? E os ícones e tal, mas assim, promovendo rodas de conversa como essa, né? E os nossos encontros. E porque só mesmo com essa rede, né? Essa rede forte, né? Tecida ali nesse dia a dia, que é um dia a dia difícil, doído e tal, é que a gente consegue estar desenvolvendo essa afetividade, esse carinho e essa força para estar rompendo com essas barreiras todas, né? E assim, eu estou convidando as mulheres a olharem para as mulheres, você está entendendo? Isso, cara. Assim, é isso. Vamos abrir a nossa janela. Mulheres incríveis, não é por falta de mulheres maravilhosas, é pelo apagamento mesmo, pela invisibilidade, sabe? Pelo apagamento epistemológico mesmo do conhecimento feminino. Você começa apagando o próprio corpo, sabe? Você começa perdendo conhecimentos ancestrais que as nossas bisavós, sei lá o que, tataravós tinham, você perde, você apaga aí. Então, assim, quando a gente fala de resgatar o sagrado feminino, quando a gente fala de plantar a ancestralidade, plantar a lua, né? É muito, ela te constrói, parece que a sensação que eu tenho, que às vezes é que eu era uma arvorezinha, assim, a mãe Flávia que fala isso, era uma arvorezinha, mas que não tinha raiz ali não, saca? Não tinha, se batesse um ventinho, a arvorezinha, ó, val! Então, assim, a impressão que eu tenho é que essa rede de mulheres incríveis que a gente tem e que está se construindo, sabe, tá começando e está se potencializando é a nossa raiz, sabe? É o que a gente precisa. E tá fazendo isso tudo também com as crianças, gente, é muito importante porque a gente, né, a nossa geração, a gente teve que passar por um processo de reeducação, de reconfiguração. Claro que a gente já estava, né, com um pezinho lá, então, mas a gente ainda passa, né? Eu acho que essa geração que a gente está tentando criar, assim, é uma geração que não vai precisar ser desconstruída, né? Assim, nossa, de repente, vão dar aula. Já estão dando aula, né? Já estão dando aula, nossas crias já estão aí. Já estão, né, cara? Posicionando, se colocando. Teu né? filho, cara, o que é o teu filho? Assim, teu filho é um, sabe, um xodó, uma coisa assim. Todos os nossas crias. E a gente faz rodas, isso na escola pública, imagina. A gente está o tempo inteiro na sala de aula. Por isso é que eu não me considero uma fraude tocando maracatu em Campo Grande, você entende? Por que eu consigo, por exemplo, receber uma crítica, de repente, porque eu sou uma mulher branca que está liderando maracatu em Campo Grande? Deixa eu te falar. Eu consigo parar pra pensar assim, peraí, eu acho que, além da questão do maracatu, eu tô tentando... Eu não sou a branca salvadora, porque é outro adjetivo também que é foda, que a gente tem que falar disso. Isso é uma merda. Deixa eu te falar. Vai fazer 60 minutos de live, gente. 60 minutos de live aqui com a Amelie. Né? A gente vai ter que voltar
E aí, assim, eu queria dizer que a gente vai agradecer a Amelie agora, porque a gente vai gravar essa live. Esse assunto não tem pauta para acabar, assim, tem muita coisa para falar ainda. Amelie, muito obrigada. Tá? Cara, obrigada. E a gente vai continuar falando sobre isso em outros momentos. Vamos deixar nos comentários depois, porque vai ficar gravado lá no IGTV. Entendeu? Obrigada a todo mundo aí que apareceu. A gente ainda está aprendendo. Todo mundo que apareceu. A gente está aprendendo a administrar essa rede.